Bom, se você trabalha 12, 14 horas por dia e você sente que a sua operação ela simplesmente para quando você pega uma semana de férias, não sinto te dizer, mas você não tem uma empresa. O que você tem é um emprego onde você é o seu funcionário mais estressado. Bom, eu sou o Gabriel Pinho, sou criador do Método P4 e aqui no Método P4 nós auxiliamos outras empresas que querem crescer com inteligência, com estratégia dentro dos marketplaces. Bom, e hoje eu vou te mostrar a rotina que me tirou do operacional e me colocou na cadeira de dono do meu negócio. Existe um padrão aí que muita gente vive ele e eu também já vivi. Vê se você conhece essa história. Você acorda, você olha o painel, você vê quantas vendas teve, você vai lá responder o saque. Quando você viu, você está imprimindo etiqueta, você está na expedição, embalando caixa, atendendo no correio, despachando o produto. Chegando no fim do dia, você fala, estou muito cansado, mas eu não fiz nada que era de fato para eu ter feito. Eu lembro, por exemplo, pessoal, de passar alguns fins de semana, passar até de madrugada, preparando full, embalando caixa, no pensamento de que eu estava economizando um salário de um assistente, mas a verdade é que no fim do dia, ao fazer isso, eu estava deixando muito dinheiro na mesa. Eu, por exemplo, deixava de negociar melhor com o fornecedor, eu deixava de aprimorar um anúncio que de fato eu poderia aprimorar, eu deixava de buscar novas oportunidades de negócio com outros produtos, isso tudo em troca de uma economia. Ou seja, a minha empresa ela cresceu até o limite da minha própria força física, do meu próprio trabalho operacional. E uma empresa que depende 100% do trabalho do dono, ela não cresce, ela simplesmente vai sobrevivendo. Bom, e foi essa dor que me forçou a mudar e é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo e tentar te ajudar em como eu consegui superar esse desafio aqui na minha operação e você, seller que vende aí nos marketplaces, também deve implementar na sua operação. Bom, a mudança ela começou com um simples entendimento. Você não delega o caos. Você primeiro organiza e depois você delega. O erro clássico aqui, pessoal, é o seguinte, você contrata uma pessoa pensando que ela vai resolver todos os seus problemas, mas você ainda não documentou de fato o que aquela pessoa precisa exercer na sua função. Então, o primeiro passo de tudo foi documentar um processo. E isso vem desde o básico, tá? Como embalar um produto frágil, o que fazer quando uma devolução é recebida na sua operação, o que fazer quando o produto chegou do seu fornecedor, o que fazer quando um cliente abre uma reclamação. Esses são alguns pontos que têm que estar documentados para depois ser delegado para um colaborador. Quando você tira o processo só da sua cabeça ou só do seu hábito no dia a dia, você passa a ganhar um documento, um manual, para que qualquer outra pessoa possa desempenhar essa função que antes somente você exercia. E depois dessa estruturação de processos, eu passei a dividir a minha agenda em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco é um ritual de gestão e o segundo bloco é a busca de novos dinheiros. Eu vou te explicar já, tá? No primeiro bloco, que é o ritual de gestão, eu olho especialmente para 3 indicadores. O primeiro deles é a reputação da minha conta. Eu quero entender se todos os indicadores de reputação estão corretos. Se os produtos estão sendo postados no dia e no horário adequado, se tem alguma reclamação que demanda atenção, se tem alguma mediação que demanda atenção e assim por diante. O primeiro indicador desse bloco é olhar a reputação da minha conta. O segundo indicador é olhar para a parte financeira da operação do último dia. Então eu quero olhar o quanto eu tive de margem no último dia. Dessa forma eu consigo entender se algum produto está com uma margem muito baixa e já atuar antes que esse rombo se torne maior. E o terceiro indicador é o quanto nós estamos faturando. Está alinhado com a meta que nós temos? Então é entender se de fato aquilo que eu planejei está dentro de uma execução bem definida. Então é monitorar se aquilo que a gente está trazendo de resultado parcial está aderente com aquilo que a gente planejou de meta dentro do mês. Então em 30 minutos, pessoal, eu já entendo todo o cenário e eu tenho a capacidade de indicar e delegar para o time qual é a função de cada um dentro desse escopo analisado. Eu posso cobrar para o indicador e não eu mesmo ir lá e executar a tarefa. Bom, o bloco 2 é o bloco do dinheiro novo. É onde, de fato, são as atitudes que nós vamos ter para a empresa crescer. Então, por exemplo, negociar com o fornecedor, prazo e margem.
buscar novos fornecedores, buscar mais produtos que eventualmente podem se tornar o seu curva A, ou você projetar o seu fluxo de caixa. Então essas são atitudes que de fato faz a sua empresa crescer. E foi dentro desse bloco, pessoal, que eu incluí uma coisa aqui que é muito importante para toda operação, mas que muita gente negligencia, que é o fato de você olhar para a parte tributária do seu negócio. Você saber o quanto paga de imposto, como paga, qual regime especial de tributação você pode aderir, o que é melhor tributariamente para o seu negócio. E foi pensando nisso que nós gravamos um material totalmente gratuito, onde você pode entender tudo sobre impostos para quem vende nos marketplaces. E se você quiser ter acesso a esse material, basta você escanear o QR Code aqui em algum lugar dessa tela ou clicar no link aqui na descrição desse vídeo. E essa é a diferença de um dono que é executor, que fica o dia inteiro no operacional, para aquele dono que é estrategista, que faz a operação crescer de fato. E o grande ponto, pessoal, é que o mercado de marketplaces ele muda constantemente, muda muito rápido. Então surge uma política nova, muda uma regra de frete, muda uma regra na reputação. E se você está imerso ali na atividade operacional, o que acontece é que você não está atento a esses movimentos e o seu concorrente pode estar muito atento. E se isso acontece, você perde mercado dentro de uma competição. E sair do operacional não é uma decisão aí da noite pro dia, tá? É uma decisão que você vai construir ao longo do tempo. Bom, lá no meu Instagram eu mostro alguns bastidores reais da minha operação e lá também eu posso compartilhar um pouco mais de dicas para você sair do operacional. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não esquece aqui de dar o like e até o próximo vídeo.